Levítico 23, a partir do verso 4, vou pegar um contexto mais amplo aqui. Amém? Diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamarei no seu tempo determinado, no seu primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma, agradável ao Senhor. E sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossa geração em todas as vossas moradas. Amém? Vou sentar em nome de Jesus. Bom, não há uma necessidade de explanar novamente aqui a definição etimológica da palavra, né? O pastor fez muito bem uma introdução no domingo passado sobre o significado da Páscoa, né? E a irmã Leandra também fez aqui um panorama aqui, né? Falando a respeito dessa festa, que é uma festa que é ponto de partida para todas as demais comemorações judaicas. Mas ela tem, por ter um ponto de partida para as demais comemorações, é que ela é muito importante na história judaica. E nós sabemos que a história judaica ela continua, né, para o lado de lá, né, com os judeus não messiânicos, mas que para nós, para a igreja, ela vem aí com outros significados. Por isso que a irmã Leandra falou aqui que comemora-se em vários lugares de maneira diferente, né? A palavra Páscoa aí, de origem hebraica, varia aí a pronúncia, né? É Pessach, ela tem uma pigarreada no final. CH no hebraico é o Heit, né? Pessach, e alguns lê Pesach, não tem problema. O importante é entender o seu significado. E isso significa travessia, né? Ou passagem. E trata-se de uma festa importante do calendário judaico, ou também conhecido como a festa da peregrinação, né? Por conta de, após essa passagem de libertação, o cruzamento do Mar Vermelho, e aí um período de 400 anos de peregrinação. Isso todos têm um ponto em comum aí, né? Está relacionado à libertação, a passagem da escravidão para a liberdade. É claro que dentro do contexto judaico, né, tem todo um significado e todo aí, agregando a isso aí, tem toda uma cultura, né, que está lá impregnada. Mas para nós hoje, o que nós trazemos de lá para cá são princípios, né? Nós sempre ouvimos aqui nos nossos estudos, né, quando estudamos a palavra de Deus, de que o Antigo Testamento, para nós, ele não é doutrinário. São livros narrativos, mas que nós podemos observar os princípios, ou seja, aquilo que Deus ensinou para o povo naquele momento, mas que é muito relevante para nós. Porque, afinal de contas, a intenção de Deus nessa instrução bíblica para nós, né, em toda essa narrativa bíblica, é fazer com que, no decorrer de toda a história da igreja, tenhamos essa mentalidade de entender a ação de Deus na história do seu povo, entender a ação de Deus na história da igreja, e assim encontrarmos Deus em cada ação da história, entendeu? Em cada detalhe da história, e glorificarmos a Ele por ser um Deus poderoso, que preserva o seu povo nessa grande peregrinação, que não aconteceu lá depois de 400 anos. Ela ainda continua conosco aqui, a sua igreja, né? Graças a Deus por isso.
E tudo isso começa lá com Moisés. Ele é o personagem, né, que dá início a esse grande feito aí. O Moisés, hebreu, adotado pela filha de Faraó, ele recebe instrução da parte de Deus para libertar o seu povo do Egito. Tinha em média aí mais ou menos 80 anos, né, quando ele é chamado ali. Temos aquele grande encontro com Moisés ali na sarça ardente, e aí Deus o convoca para ser o grande líder, libertador do seu povo. O grande libertador. E ele diz, tá, mas eu vou. Mas quem eu vou dizer que me enviou? Né? De repente eu vou dizer que alguém me apareceu e diz, vai lá e livra meu povo. Ele diz o quê? Diga que o eu sou enviou. Ali Deus fala o seu nome. Né? E o povo judeu pega aquilo e coloca como um tetagrama, que é Iavé. O eu sou me enviou. Moisés, então, ele se dispõe a cumprir este ofício, esse trabalho, e vai diante do líder do povo egípcio. E estabelece ali as suas regras. Seria complicado porque 400 anos de escravidão. Observe que é um tempo muito grande, e nesse tempo é difícil não perceber ou atentar de que o pressupor de que aquele povo estava muito afastado de Deus. Já estava com a cultura egípcia impregnada, né? Porque existia ali uma rotina de trabalho, de servidão, existia todo um contexto ali de idolatria, e aquele povo aos poucos ia perdendo a sua identidade. Né? De repente, Moisés chega lá e começa a falar de que Deus enviou para libertar aquele povo. Há de fato uma rejeição por parte de alguns, mas outros se levantaram e falaram, não, nós estamos cansados disso, não fomos para isso que nós viemos. Não foi para isso que viemos. É claro que hoje nós vamos entender um grande contexto por trás disso, né, de que Deus envia seu povo para lá, né, através de José, e o preserva. Haveria ali um período de fome, né, na face da terra, e que se porventura aquele povo estivesse fora ali das dependências do governo egípcio, provavelmente não sobreviveria. Mas Deus, é isso que ele faz. Ele envia José para lá, causa uma situação, coloca José como escravo ali, é vendido como escravo por seus irmãos, leva José até o Egito e ali o preserva, e com a mente e o temor a Deus, ele se sobressai aos demais, é colocado ali como governador, para que traga a sua família para aquele lugar, e ali Deus preserve, né? E Deus o coloque debaixo do jugo egípcio, para preservar aquele povo, a fim de que chegue o tempo, a plenitude do tempo em que ele enviaria um líder para libertá-lo. E assim Moisés o faz. Né? E Moisés chega e apresenta, olha, Deus mandou você livrar o povo dele. Se você não fizer isso, haverá consequências. Né? Mas Deus também tem um outro propósito por trás disso. Era um povo idólatra, então Deus fala que vai enviar 10 pragas. A cada vez que Faraó rejeita o pedido de Moisés, Deus envia uma punição. E em cada punição, Deus expõe e humilha um dos deuses do Egito. Isso é, né, claro, um tema para um próximo estudo. Mas é exatamente isso que Deus faz. Né? E aí, nós temos aí uma sequência de praga. Toda vez que Moisés vem, o faraó tem um coração endurecido pelo próprio Deus, isso é o que diz a Bíblia, então Deus manda uma consequência. Então, uma após a outra, ele vai mandando. Ele manda o sangue, né, transformou água em sangue, ele manda as rãs, ele manda insetos, ele manda piolhos, ele manda a morte do gado, ele causa úlceras, ele envia granizos, ele envia gafanhotos, ele faz cair trevas sobre aquele povo e, por fim, a morte dos primogênitos. Quando o faraó perde o seu primogênito, então Deus, né, amolece o seu coração e ele diz, então deixa o povo ir. E um a um o povo se reúne e vai saindo do Egito até que o faraó novamente diz, não vão sair assim impune. Não vão. Né? Reúne os soldados e nós vamos atrás desse povo. E aí é onde acontece aquele grande ato lá que nós sempre lemos, que Moisés se depara ali no Mar Vermelho e aparentemente não há mais saída. Né? Então Deus
manifesta o seu poder através da fé daquele homem, de Moisés, juntamente com seu irmão ali, e ele ora a Deus, e ergue o seu cajado e o mar se abre. E eles passam de um lado para o outro, caminho à terra prometida. Esse é o contexto histórico. Segundo as Sagradas Escrituras do judaísmo, que é a Torá, a Páscoa ela deve ser celebrada, que é a passagem, no 14º dia do primeiro mês, chamado de Abib ou Nissan. E por isso o calendário judaico foi ajustado para que a festividade ocorra sempre no início da primavera, pelo menos para o povo judeu que morava ali no hemisfério norte. Sempre o equinócio, ou o solstício de inverno, dava-se início, era o início de primavera, então ali se comemora a Páscoa. E a primeira Páscoa comemorada foi um cenário muito tenebroso, que foi exatamente a última noite do povo judeu ali no Egito como escravo. O que Deus manda? Através de Moisés, ele manda que toda a família preparasse um cordeiro. Preparasse um cordeiro, sacrificasse, e ali assasse aquele cordeiro, fizesse pão asmo, que é o pão sem fermento, até porque não daria tempo para levedar a massa, tendo em vista a iminência da ação, que seria de livramento do povo, e ele manda que cada família pegasse o sangue e passasse na porta da sua casa, para que quando o anjo da morte passasse pelo Egito, toda a casa que tivesse o sangue teria o livramento do anjo da morte, ou seja, não teria o seu primogênito levado. E assim o fez. E hoje, é claro, nós entendemos ali todo o significado desta ação. O cordeiro que eles matam, ele é substitutivo. Se simbolizava Cristo lá na frente. E quando o anjo da morte vem, ele leva consigo todos os primogênitos do reino, principalmente o primogênito de Faraó. O sangue do animal foi utilizado para marcar as laterais da casa para que o anjo da morte não levasse seus primogênitos durante a última praga do Egito. Por isso, o Pessach significa também passar por cima. E com o passar do tempo, queridos, a Páscoa judaica, ela foi se agregando, outras festas, como o Pentecoste, a festa das tendas, ou a festa do tabernáculo, e tornaram-se as festas mais importantes do povo judeu, que o levaram aí a Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano. E isso é orientação do Senhor. Isso se encontra em Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. Deixa eu ler aqui, está bem aqui pertinho. No verso 14. Não é simplesmente uma prática de judeu, vamos comemorar. Não, isso é uma orientação de Deus. Ele diz aqui no verso 14, 23, 14. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. Aí vem depois a festa da cega, que é a festa das primícias, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e depois a festa da colheita, e sairás do ano quando recolheres o campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, 3 vezes do ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. E como Jerusalém é considerada a cidade santa, então todo o povo judeu, até hoje, se reúne para pelo menos 3 vezes do ano comparecer diante nessas festas para prestar o seu serviço de culto a Deus. E assim temos isso até os dias de hoje. Mas apesar de a Páscoa e de ser Páscoa, de hoje, não é sobre a Páscoa necessariamente que nós vamos falar. O nosso tema dessa noite, ele vai um pouco mais adiante, ou pelo menos 3 dias mais adiante, e nós vamos falar sobre as primícias. Pouco tempo depois de entregar os 10 mandamentos a Moisés, eu quero que você está em Êxodo capítulo 23, verso 14 aí, pouco tempo depois, que é o texto que nós lemos aí, Deus deu a ordem a Israel de celebrar essas festas aí 3 vezes do ano, E a festa da colheita. E em Levítico, capítulo 23, verso 9, também nós temos a mesma narração. Deus dá prescrição
para a realização das festas das primícias, 2 dias depois da Páscoa e 1 dia depois da festa dos pães asmos, no 10º dia de Nissan. Os israelitas comemorariam o dia das primícias. Essa era a terceira festa da primavera. E como as outras duas, né, a festa também significa redenção. Olha só como está tudo conectado, né? É uma representação da redenção. Veja bem, na Páscoa comemora-se o livramento, a passagem da escravidão para a liberdade. Na festa dos pães asmos, ressaltava o rompimento do passado com o futuro. E na festa das primícias, festejava-se a nova vida. Então, observe que há um significado, porém, muito mais amplo do que a gente está acostumado a ouvir. Não é verdade? Em outros lugares aí, adotou-se também a prática da oferta de primícias, mas ela está muito mais condicionada a uma questão financeira. E muitos líderes, infelizmente, usam, né, das suas falácias, da sua desenvoltura de púlpito, né, para poder inculcar na mente das pessoas de que a primícia ela está relacionada somente à questão financeira, ao dinheiro e principalmente à honra. É isso que mais nós ouvimos, né? Houve aí um tempo em que estava em evidência aquela questão de grupo de células, né? Que a princípio parecia uma estratégia muito boa para poder expandir o reino de Deus, mas no final daquilo acabou sendo uma grande tragédia para o cristianismo, porque trouxe consigo esse termo de primícia muito distorcido, muito aquém da passagem bíblica, ou pelo menos dos princípios que ela nos orientam a exercitar, né? A honra. Se você tem um líder que ora por você, que traz uma cobertura espiritual para você, traga a sua primícia para honrar o seu líder. E é claro que a Bíblia não fala em nenhum momento a respeito da quantidade de primícias, né? Ela não orienta assim a respeito da quantidade. Então, traz a quantia que você quiser. Mas, os líderes falando, quanto mais você trouxer para honrar o seu líder, mais Deus vai te honrar. Né? Parecia ali uma cadeia de pirâmide. Você tinha que honrar o líder para que outras pessoas te honrassem também. E ali virou ali uma troca de honra através das primícias. Ou melhor, de dinheiro. Mas o significado não é esse. Primícia está relacionado à redenção, né? Assim como tantos outros significados que podemos ouvir também. Porém, assim como toda prática instituída por Deus, as primícias também têm seu significado, que ecoa para nós até os dias de hoje, os seus princípios, né? E apesar das práticas e seus agregados ali não serem as mesmas judaicas, né? Os princípios nela revelados ainda perduram para nós até os dias de hoje, preservando assim a característica verdadeira do povo de Deus. Né? Quando Deus manda o povo celebrar, existe ali algo que está implícito no povo, algum sentimento, né? algum aprendizado. E é isso que nós vamos trazer para nós, para os dias de hoje. E eu quero falar aqui a respeito de alguns significados que a palavra primícia pode trazer para nós. E a primeira coisa é que primícia, ela significa gratidão. Amém? E isso é muito óbvio, né? Se eu colocasse um sermão aqui falando de primícia e não colocasse gratidão, seria muito, como se diz, desleixo da minha parte. Porque a palavra gratidão ela é muito fácil de identificar quando se está relacionado à primícia. Observe que o povo estava 400 anos debaixo da escravidão, debaixo da idolatria. Muitos já haviam perdido a sua identidade. Muitos sequer já se lembravam do Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que muitas das vezes era assim que eles se apresentavam, né? Mas Deus os livrou, o tirou do jugo da escravidão. Ele coloca então aquele povo para peregrinar rumo a sua promessa, a promessa da terra prometida, ou como nós sempre ouvimos, a terra que emana leite e mel. A terra que emana leite e mel, né? Quem não sonharia com uma terra desse jeito?
onde você poderia produzir, onde você poderia desfrutar e assim trazer para você o sustento necessário. Mas por conta da rebeldia do povo, nós já sabemos a história, né? Esse povo ficou 400 anos no deserto por conta da sua rebeldia. Mas a palavra de Deus nos mostra que mesmo assim, 400 anos no deserto, sem poder cultivar, Deus ainda foi o Deus que sustentou aquele povo. Deus foi providencial na vida daquele povo. A palavra de Deus diz que as suas sandálias, as suas vestes não se desgastavam e nenhum deles passou fome, porque Deus providenciava o sustento para aquele povo continuasse. E aí chega o momento de adentrar a terra prometida, né? E agora Deus estabelece, olha, quando o povo entrar na terra, diga para celebrar. E é exatamente isso que o povo faz. Agora, com um sentimento de gratidão a Deus por toda a sua providência. O pastor mesmo mencionou aqui, a igreja missionária à volta de Cristo não interpretou errado a Escritura, simplesmente adotou a primícia como, para nós aqui, a prática de trazer itens que compõem uma cesta básica para o sustento da família pastoral e da igreja, se porventura alguém precisar, né? Não há uma distorção da palavra, porque também pode ser isso, mas que não esteja desvencilhado do sentimento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito por nós, na nossa casa, no nosso celeiro. E talvez alguém me diga assim, mas irmão, eu ainda estou passando necessidade. Eu passo necessidade, como assim? E nós vamos falar sobre isso também. Nós temos aqui a promessa de Deus de que Ele vai nos sustentar. Ontem mesmo, nós falamos, eu lembrei agora dessa conversa, né? Jogando bola, e aí nos fez uma visita lá o pastor Rafael, da Assembleia de Deus Madureira, a convite do presbítero Elvis, ele foi jogar bola conosco, e no final ali nos apresentamos e começamos a falar a respeito, né, de alguns textos bíblicos, né? E ele achou interessante a forma que eu respondia, e ele começou a querer me experimentar, né? Mas aí ele falou o seguinte, você sabe, porventura, o que significa o Salmo 23? Aí eu falei, bom, o texto lá, ele diz, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você sabia que não significa isso, o Senhor, nada me faltará? Eu falei, bom, no hebraico significa, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ou melhor dizendo, Ele não me faltará. Quando nós vamos para o original do hebraico, é exatamente isso que o salmista está dizendo. Ele não está dizendo, o Senhor é meu pastor, agora nada vai me faltar. Porque com aquele pensamento de que, como Deus é meu pastor, agora tudo que eu precisar, Ele vai trazer para mim. Ele, por ser meu pastor, Ele vai cuidar de mim, Ele vai suprir a minha necessidade. Não é isso que o texto está dizendo realmente. Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor, e a palavra lá, Elohim, né? Significa, Ele é Elohim ou Adonai? Bom, tem que rever de novo. Diz que Ele é meu amigo, não é só pastor. Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro, é aquele que cuida, e diz, e dele eu não tenho falta. Querido, nós todos estamos sujeitos a passar por privações. Todos nós estamos sujeitos a passar por necessidade, por adversidade, isso é fato. Estamos num cenário caído, ainda estamos nesse mundo, ainda estamos peregrinando. E é claro que em algum determinado momento, algumas coisas vão nos faltar, mas o que não pode nos faltar, e não vai nos faltar, porque isso é promessa dele, é o nosso Senhor. Ele nunca nos faltará. E Ele é a nossa fonte de sustento. Ele é a nossa fonte de providência. É o Senhor, não são as coisas, não é o alimento deste mundo. É por isso que ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Ele é a palavra. Ele é a palavra. Então, Ele não nos faltará. E por isso que eu lembrei disso. Isso é a nossa primícia. Amém? Então, primícia significa
gratidão a Deus. Primícia também significa, esse é o segundo ponto que eu quero abordar, significa viva esperança. Amém? Primícia significa viva esperança. A festa das primícias não era apenas uma celebração de gratidão, né, como nós mencionamos. Também era, mas não somente isso. Como eu disse, tudo tem muita coisa intrínseca, carregada, né? Então, não era somente gratidão a Deus pela fartura. Podemos dizer que há um sentido muito mais abrangente. Veja Israel, por exemplo, né, que peregrinou, que peregrinou e Deus sustentou. Só que Israel também, quando ele entra na terra prometida, ele oferta feixes de cereais novos. É um ato que trazia em seu cerne sinais de esperança de uma nova vida. Ele entra numa terra que emana leite e mel, ele passa a ser suprido por aquela terra, ele leva a sua oferta de gratidão a Deus, mas não é somente isso, é o sinal de que agora há uma nova esperança, uma viva esperança daquele povo. O que exige que aquele que pratica esse ato, não apenas seja uma ação posterior à colheita, mas também um ato de fé. O crer em uma providência futura, pois afinal, isso era a promessa do Senhor. Quando eu trago as minhas primícias, eu sou grato a Deus pelo que Ele fez, mas também eu estou plantando, crendo que Ele vai continuar me provendo. A viva esperança. E isso faz toda a diferença na vida cristã, assim como fez no povo de Israel. Observe, né, a história da igreja, ele vai falar de nações vizinhas ali ao povo de Israel. Era um povo sofrido, subjugado por deuses, criado por homens. E olha só o que aquele povo fazia. Fazia sacrifícios angustiantes aos seus deuses, a fim de alcançar a prosperidade. Por exemplo, né? Olha, por exemplo, né, os adoradores de Baal naquela época, eles realizavam negociações angustiantes com seus deuses, na tentativa de persuadi-los, cortavam-se até sangrar, como fizeram os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. Oh, Deus, me atende! E se flagelava para que aquele Deus, né, o Deus deles se comovesse e atendesse às suas petições. Ou queimavam os seus filhos em sacrifício para garantir a sua prosperidade, como era o hediondo culto ao deus Moloque, né, onde eles sacrificavam as suas crianças. Os irmãos já ouviram a história, já ouviram falar do deus Moloque, né, onde eles tinham uma churrasqueira, um caldeirão e colocavam as crianças ali, acendia aquilo e a criança queimava como oferta a esse deus, para que esse Deus trouxesse prosperidade. E aí, o que eles usavam para poder testificar se havia resposta de Deus ou não, né, o sucesso ou o fracasso, era, por exemplo, esse ano nós angariamos tantas sacas de cereais. Então, Deus Moloque ouviu nossas orações. Deus Baal ouviu nossas orações. Ou olhava para a família e via o quanto a família tinha reduzido, o quanto de morte tinha acontecido em sacrifício. E então eles viam um fracasso. Haveria sacrifício de homens, de crianças, para que Deus ouvisse as suas orações. Meu querido, o povo de Israel não precisava disso. Eles simplesmente exerciam fé. O exercício da fé. Eles ofertavam a Deus, trazia o melhor da sua colheita a Deus como gratidão, mas plantando, crendo que esse Deus ainda continuava prosperando. Né? Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, diz, né, não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Não andeis preocupados com o que há de comer ou beber ou vestir. Não andeis. O próprio Jesus orientando os seus discípulos, pare com as preocupações do dia. Querido, quanto nós somos ansiosos em questões a isso? Fala a verdade. Quanto? Hoje, nós vivemos num mundo, um tempo tão capitalista, materialista, que você sente a necessidade de ter R$1 no bolso. Você tem que ter.
Né? Alguns dizem até, usa até como simpatia, né? Tem R$2 na carteira, ela não sai nunca. Aí você fala para gastar, não gasta não, isso aqui é o chama. Já ouviu essa expressão, né? Isso aqui é o chama, não pode gastar não. Porque se o cara perder os R$12, ele se sente miserável. Ele se sente pobre. Mas Jesus diz, para com isso. Não andeis ansiosos. Deus preserva a criação. Ele não vai preservar você, que é filho? Para com isso. Enquanto os outros estão se sacrificando, se flagelando na tentativa de trazer para si prosperidade, né? Tem até confissão positiva, falando, né? Várias vezes repetindo para trazer para si, né, energia positiva, para trazer coisas boas. Nós andamos pela fé, crendo que esse Deus vai trazer a providência necessária. É assim que nós andamos. E em Filipenses capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas súplicas, pela oração e pela súplica, em ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. Isso aqui mostra que, diferente das demais nações que sequer ouviam seus deuses, que se flagelavam para trazer para si prosperidade, essa orientação do apóstolo Paulo aqui nos garante que nós temos livre acesso a esse Deus. De que nós temos intimidade com esse Deus. Basta simplesmente que usemos da intimidade que nós temos com Ele. Nós podemos recorrer a esse Deus. Ele fala aqui através das vossas petições, oração. O que é oração, senão o conversar com Deus de forma natural? É o face a face, querido. E dizer, Senhor, atenta para a minha necessidade, eu te suplico. E a palavra de Deus aqui diz que a paz de Deus, ela vai entrar na minha vida. Ela vai entrar no meu coração. E mesmo que eu não veja o milagre acontecer automaticamente, instantaneamente, eu já tenho paz no meu coração, porque creio que Ele há de suprir. É isso que Ele está dizendo. É isso. Então, a primícia também significa redenção. E essa redenção aqui, querido, ela significa que isso começa em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 17 ao 20, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Tudo isso que nós temos condições de exercitar, porque a primícia das primícias morreu e ressuscitou. Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo, ela foi... Eu já pulei para o outro tema aqui, irmão. Perdão. Estava falando da viva esperança, né? Mas amém, os irmãos entenderam, né? O terceiro ponto aqui. Falamos da primícia. Primícia significa viva esperança. E o terceiro ponto, a primícia significa redenção. Vamos lá, vamos recapitular. Primícia significa gratidão. Primícia significa viva esperança. E agora eu vou falar, primícia significa redenção. E isso começa em Cristo Jesus. Né? Como mencionei, 1 Coríntios capítulo 15, versos 17 a 20, diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. A ressurreição de Cristo foi a primícia da ressurreição do corpo. Ele mesmo moveu os primeiros feixes de uma nova vida e abriu um caminho além da morte para aqueles que morrem no Senhor. Uma colheita ainda mais abundante virá quando as sepulturas forem abertas e os mortos ressuscitados.
A igreja, ao longo das eras, confessa seu anseio em uma das frases do credo apostólico, né, que é creio na ressurreição dos mortos. Né? Isso está no credo. E nisso cremos. Porque, afinal de contas, diz o apóstolo Paulo, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis em vossos pecados. Tudo isso apontava para Cristo. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 16, diz, ninguém vos julgue pelo comer, ou beber, ou vestir, pelo dia de festas e sábado. Tudo isso eram sombra das coisas que haviam de vir. Mas o corpo é de Cristo. Então, a partir dessa orientação do apóstolo Paulo, nós entendemos que tudo que foi estabelecido por Deus no Antigo Testamento para o seu povo, né, que depois foi adotado como cerimonial, ou sacrifício, ou sacramento, tinha um propósito específico. E isso é apontar para Cristo, porque Ele é o cerne de todas as coisas. Assim como o mandamento, assim como o sacrifício, assim como o cordeiro morto, para que o sangue fosse aspergido na porta para o livramento dos primogênitos, assumindo o lugar ali do filho da casa, foi exatamente isso que Jesus fez. E Ele veio para ser o sacrifício e o sacrificador. O justo e o justificador. Então Ele assume o lugar e morre. Mas também ressuscita. Agora, aí, a Páscoa cristã faz toda a diferença da Páscoa judaica. Enquanto eles continuam celebrando a passagem e o livramento, né, da escravidão para a liberdade, nós agora celebramos a Páscoa como morte e ressurreição de Cristo. Tanto que, para nós hoje, a festa já não é tão, nem necessariamente é chamada de festa de Páscoa ou festa de primícias, né? Para nós hoje é a festa da ressurreição de Cristo. Todo o cerne do cristianismo está baseado neste grande feito, morte e ressurreição de Cristo. E agora Ele é a primícia dos que dormem. Cristo é a primícia dos que dormem. Deixa eu correr aqui mais um pouquinho. É que sem óculos parece que embaralha tudo, né? Não há verdade, queridos, mais confortadora do que esta para aquele que crê em Cristo. Não é à toa que os crentes em Cristo, mesmo diante da morte, conseguem louvar a Deus. A certeza da ressurreição futura, inaugurada por Cristo Jesus, produz conforto e salvação. Isso amplia agora o nosso gozo, o nosso prazer em Cristo. Né? Entendendo a primícia, agora observe o que nós temos. Nós temos o livramento, o tirar da escravidão do pecado para gozar agora da liberdade em Cristo Jesus. Nós temos a gratidão por Ele ter feito isso, assim como agora nós temos também Cristo como aquele que faz tudo isso por nós. E agora que nos transcende agora deste reino para o reino do Filho do seu amor. E isso é confortante. Primícia significa o início de um novo reino. De um novo reino. Agora, podemos até fazer um paralelo, né? Sair do Egito, terra que emana leite e mel. Terra prometida. Nós, do reino das trevas, do pecado, regido pelo Deus deste século, para o reino do Filho do seu amor. É isso que diz a palavra. E Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa foi a nossa passagem em Cristo Jesus. E agora, sabe o que é mais maravilhoso nisso? É que podemos desfrutar deste reino ainda aqui. Uma pequena parte, né? Não na sua plenitude, mas nós podemos. Sua cruz marcou a morte do mundo do primeiro Adão, sujeito ao poder da morte, ao poder do pecado e ao poder de Satanás, desde a queda. Constituiu, portanto, o início de um novo mundo, ou melhor, de um novo reino, onde a Bíblia faz menção várias vezes, como falando de um novo céu e uma nova terra. A obra de Cristo não traz somente esperança de redenção para o seu povo, mas também para todo o cosmos. Porque tudo está condicionado a Cristo. Ele, por ser o verbo da vida, foi o princípio de todas as coisas. E quando o homem peca, querido, todas as coisas, juntamente conosco, ficamos
debaixo do pecado, debaixo da corrupção. Quando Cristo morre e ressuscita, ele restaura para si todo o princípio criativo, que é tanto a criação quanto o homem para o louvor da sua glória. E nós fazemos parte disso. Toda a criação está sujeita à morte por causa do pecado e também guarda o dia da redenção. Em Romanos capítulo 8, verso 18, diz isso. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E nós podemos regozijar, porque agora estamos inseridos neste processo. Assim como Cristo foi a primícia dos que dormem, nós somos as primícias de Cristo. E seremos restaurados. E já fomos em parte juntamente com Ele. Na Escritura, o novo reino, é um reino de graça que se estenderá por todo o universo. E a Bíblia usa muitos termos para descrever isso. Jesus chamou de o reino de Deus em Marcos capítulo 1, verso 15. E Mateus capítulo 4, verso 17, ele chama de o reino dos céus. Essa é a nossa terra que mana leite e mel. Só que lá, diferente do povo de Israel que trabalhou e cultivou, nós teremos como fonte de subsistência, de sustentação, o próprio Cristo. O próprio Cristo. E isso é que é maravilhoso. Que nós possamos absorver todo o significado de primícia, e passar a viver com uma nova expectativa, uma nova esperança. Ele foi a nossa primícia. Nós somos a sua primícia. Ele tem para nós reservado um reino, um lugar. Muitas das vezes nós usamos até a expressão, vamos para um lugar que mana leite e mel. Isso é o reino do céu. É o reino de Deus na sua presença. E lá estaremos para sempre juntamente com Ele. E podemos, por toda a eternidade, expressar gratidão a esse Deus que nos tirou da escravidão, que nos preservou e nos tomou para si. Amém? Que nós possamos, e eu nem fiz menção ao tema dessa mensagem, que seria Páscoa e as primícias, mas um subtítulo seria Esperança e Gratidão. Amém? Que essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja aqui nesta noite, em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar com você.